Nós estamos recebendo nesta manhã o Dr. Dirceu Galdino, advogado tradicional em nossa cidade, já foi presidente da OAB em Maringá. E a gente recebe o Dr. Dirceu para falar um pouco sobre política, mas para falar também sobre esse universo jurídico que envolve a política nacional e local. Dr. Dirceu, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto Com News. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos o convite. E realmente é um momento de reflexão do povo brasileiro. O senhor escreveu sobre um assunto que é bastante significativo. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é inclusive esse conceito, né? Sim. O conceito de recall. Sim. Que conceito é esse dentro do universo jurídico que afeta, por exemplo, os mandatos dos nossos políticos de um modo geral? Quando o povo começou a ir para as ruas, proclamando o impeachment, eu percebi que estavam indo para o caminho errado, que deveriam ir para o recall de mandato. O que é o recall de mandato? É a possibilidade do povo revogar o mandato da autoridade que for incompetente, ineficiente, aética, que fez uma campanha prometendo uma plataforma de projeto e depois não cumpre. A diferença do impeachment com o recall é muito interessante. No impeachment é necessário que haja um delito. No recall não, basta a avaliação da gestão administrativa. Se ele foi eleito e depois de um ano ele não está correspondendo, o povo vai e revoga o mandato dele, não se cogita de crime. Então, e o procedimento também ele é rápido. Não precisaria, por exemplo, no caso do Brasil, de um procedimento tão desgastante como a gente teve. Exatamente. Olha, para você ver, o impeachment praticamente um pouco mais de um ano. O que aconteceu? Levou e agravou a situação brasileira, porque um investidor ele não vai aplicar numa situação insegura. Sim. Ele precisa definir para que isso ocorra. Já o recall não, é no máximo 2 meses. Por quê? É feita a consulta ao povo, o povo se manifesta pelo recall, volta para o Congresso e o Congresso procede digamos assim, a revogação do mandato nas urnas. Certo. Então essa que é a grande vantagem. O povo elegeu e o povo deselege na própria urna. Então se você comparar com o impeachment, o recall é um procedimento legítimo, democrático, pacífico e rápido. Enquanto que o impeachment não. Ele é lento e demorado. E ele agrava a situação financeira e política de uma nação. E o recall não. E resolve logo. O que é o recall e o impeachment se você for comparar na medicina? Certo. A nação, no Brasil, estava infartada pela corrupção. Lhe deram um melhoral. É exatamente isso que aconteceu. Me diz uma coisa, doutor. O senhor está citando um instrumento jurídico que é fantástico, né? A gente Sim. não pode, de maneira alguma, negar a importância de um instrumento jurídico como esse. Sim. Por que não discutimos isso, não aplicamos o recall ao invés do impeachment? E quem sabe a gente poderia, no caso específico do nosso país, a gente já poderia ter resolvido essa crise, quem sabe ainda no ano passado, né? Porque o próprio instrumento jurídico do impeachment, existe todo aquele procedimento anterior, até a própria implantação do impeachment, né? Que um clima todo, será que merece o impeachment, precisa de um impeachment, tem necessidade disso? Quer dizer, por que a gente não utilizou? Ronaldo, eu vou fazer um rápido histórico aqui no Brasil para você entender. Na Constituinte, o deputado Lisânias Maciel, ele fez uma proposta, só que ele chamou voto desconstituinte. E eles não aceitaram. O Domingos Leone, que era o Lisânias, era do PDT, e o Domingos Leone, que era do PMDB, reiterou, dizendo que era necessário reafirmar a soberania popular. E postulou de novo. Mas a comissão que fazia análise decidiu de uma pérola política, dizendo que era rejeitado porque o Brasil estava ainda numa evolução política, e rejeitou. Posteriormente, houve a PEC 70 de 2003,
ela também foi rejeitada. Depois veio a PEC 182 de 2005, também foi rejeitada. Depois veio, nessa última reforma política, outra PEC que também não foi acolhida. O que se percebe dessa análise é assim: na nação, o povo é soberano, ele delibera, ele tem que ser o maestro das decisões políticas. Só que na conjuntura do Congresso Nacional, quem é o maestro é o Legislativo. Ele é que está dando o tom da música política e não o povo. Por isso que ele recusa o recall, porque o recall é contra ele. É contra o político federal, é contra o político estadual, é contra o político municipal, contra os governadores, contra o presidente. Então eles não querem uma arma contra eles. Só que o político que é eficiente não tem medo do recall. Mas o ineficiente, o incapaz, ele tem. E essa é a maioria. Aí é que está o problema. Então há uma resistência por parte do próprio político. Sim. De implementar uma medida como essa, porque ele tem receio de perder o mandato. Exatamente. Aí quando eu percebi isso, o que eu fiz? Nessa obra que eu escrevi, eu sustentei e provei que nós podemos implantar o recall independentemente de lei, com base nos princípios. Porque a Constituição de 80... Ou seja, no base dos princípios jurídicos de uma nação, é possível implementar o recall mesmo sem aprovação no Congresso. Sem lei. Isso. É isso que eu sustento. Por quê? Depois da Constituição de 88, o que prevalece são os princípios. Os princípios estão acima da lei. Ferir um princípio é mais grave do que ferir uma lei. O princípio é como uma bússola que orienta o navegante, como um GPS que nos orienta no dia a dia. Isso é o princípio. Então, se o princípio está acima, não precisa de lei. O próprio povo pode aplicar. Por quê? O princípio da soberania popular. Todo poder emana do povo. Então, se o povo tem o poder de revogar, de eleger, ele tem o poder de revogar. Um parênteses. Em 1821, quando se deu o primeiro caso, porque o recall de mandato, na verdade, vem da Idade Média. Sim. Era chamado mandato imperativo, em que permitia que o povo já revogasse. Mas ele foi realmente introduzido nos Estados Unidos em 1821. Eles votaram, ficaram descontentes com o governador e em um raciocínio simplista. Ora, se nós elegemos, nós também podemos deseleger. Foram para a urna e deselegeram. Exatamente. Com essa ideia, ela incorporou. E a Califórnia, em 1911, introduziu como uma lei do Estado. Em 1921, eles já revogaram o mandato de Lane Fraser, já aplicando o recall. Posteriormente, agora, mais recente, você deve lembrar, em 2003, houve a cassação do governador Day Grace, que foi substituído pelo Arnold Schwarzenegger. Exatamente um caso de recall. Isso. Então, você vê o poder desse remédio. Ele está na prateleira, mas ele pode ser usado numa emergência. No caso do Brasil, com base no princípio da soberania popular, com base na participação popular e também com base no artigo 17 da Lei de Introdução das Normas Brasileiras, que fala assim: que pode ser introduzida uma legislação estrangeira desde que não agrida a ordem pública, a soberania e os bons costumes. Ora, o recall nada mais é do que o direito cívico e político do povo exercer o seu direito. Então não tem nenhuma incompatibilidade. Então, com base em toda essa fundamentação, é que nós sustentamos que o povo brasileiro pode aplicar o recall. Agora, qual a dificuldade? Eu sou do interior. Se eu vivesse no São Paulo, Rio, essa ideia se espalharia, certamente. Só que daqui para lá, a onda para chegar é muito difícil. Dá mais trabalho. É verdade. Bom, mas é uma medida excelente. Eu espero, de fato, que uma conversa como essa, né, possa encontrar eco também junto à sociedade e a gente possa ter, quem sabe, né, outras pessoas encampando a proposta do Dr. Dirceu Galdino, que é fantástica e que não é uma proposta que nasce nele, né, mas que ele se apropria de algo que é histórico e que pode mudar, claro, toda a prática da cidadania em nosso país.
Doutor Dirceu, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por explicar um pouco essa medida. Eu espero contar contigo aqui outras vezes. Nós agradecemos, mas só queremos deixar uma reflexão para o povo brasileiro. Em 1821, foi aplicado pela primeira vez nos Estados Unidos. Nós estamos em 2016 no Brasil e sequer existe lei. Aí você compreende porque um povo hoje está liderando o mundo e nós ainda estamos na estagnação. É preciso que o povo tome a conscientização da consciência política, mobilização e participação política. Muito obrigado, Ronaldo. Doutor Dirceu Galdino falou com a gente aqui dentro do Ponto com o News.